o vírus da gripe evolui rapidamente e apresenta uma grande diversidade genética. Ao longo de sucessivas gerações, esses vírus diversificam o seu genoma por meio de dois mecanismos diferentes: a deriva antigênica e a mudança antigênica por redistribuição dos segmentos do genoma. Os mecanismos virais apresentados proporcionam às novas cepas a capacidade de... Bom, pessoal, antes da gente ler as alternativas, vamos observar aqui os desenhos, né, que estão representando a deriva antigênica e a mudança antigênica. Então, o que a gente vê aqui no primeiro? Você tem um vírus, então aqui dentro está o material genético dele, né, certinho aqui. Você vai tendo um acúmulo de mutações ao longo do tempo que faz com que haja uma mudança no exterior, ou seja, uma mudança aqui fora, né? Beleza? Então, antes você tinha esses aqui, antígenos quadradinhos com redondinho, aí o quadradinho virou um triângulo. Então, ele está mostrando que com o passar do tempo houve uma mudança. No caso da mudança antigênica, olha que interessante, você tem um vírus A e um vírus B e cada um tem o seu material genético, né, representado aqui pelas cores amarela e vermelha. E aí, você vai tendo uma reorganização do genoma na célula hospedeira, então uma interação desses vírus dentro do hospedeiro, que faz com que surja um vírus, um terceiro vírus, né? Então, ele é diferente do A e diferente do B. Então, você tem aqui, pessoal, uma variabilidade, né? Então, você não tem nem a estrutura do vírus A, nem a estrutura do vírus B. Você tem um terceiro vírus. Então, tanto a deriva quanto a mudança antigênica são mecanismos que estão trazendo aí variabilidade. E como que ele está trazendo variabilidade? Alterando a estrutura aqui dessas membranas. Então, o que a gente tem nessa parte de fora da membrana, pessoal? A gente chama isso aqui de antígeno. O vírus como um todo, né, a gente pode chamar de antígeno. Mas aqui eu estou falando da estrutura na membrana, né? A estrutura desses antígenos de superfície aí, nesses vírus da gripe. Então, são esses antígenos, são essas estruturas na membrana que interagem com as células hospedeiras. Então, se eu estou tendo uma mudança o tempo todo ali, né, constante dessas estruturas da membrana dos vírus, eu faço com que essas novas cepas talvez fujam ali do mecanismo de proteção do hospedeiro. Porque o sistema imune dos hospedeiros, eles estão acostumados, por exemplo, com o vírus A. Aí ele já tem ali um caminho, já sabe qual que é o caminho para ativar o sistema imune quando entra em contato com esse vírus. Mas, como a gente tem muitas mutações, ele vai e vira o vírus B. Então, o hospedeiro ainda não consegue reconhecer com rapidez esse vírus B. Então, se você tem essas mudanças, pessoal, o tempo todo, essas novas cepas, esses novos vírus que surgem, eles podem escapar do reconhecimento do sistema imunológico do hospedeiro. Então, essa contínua alteração desses antígenos aí na membrana, né, na superfície, ela engana o sistema imune do hospedeiro, dificultando, então, a sua identificação e o combate a eles, né? Então, esses mecanismos são extremamente importantes ali para essa disseminação do vírus. Então, se a gente for pensar especificamente na gripe, né, que eles estão falando, a vacina da gripe, ela é anual. Por que ela é anual? Porque todo ano esses vírus mudam. Então, eles esperam as novas cepas surgirem, vamos dizer assim, fazem a vacina para aquele ano. Então, eu preciso tomar vacina da gripe todos os anos, porque todos os anos esses vírus estão mutando. Exatamente por esses tipos de mecanismos aí, tá? Então, vamos lá, resposta. Então, esses mecanismos virais proporcionam às novas cepas a capacidade de quê? Produzir novas toxinas patogênicas? Não, né, pessoal? Então, a gente não está falando de produção de toxina, a gente está falando de variação dos antígenos ali de superfície, tá? Letra B, garantir uma independência metabólica? Também não. O que seria independência metabólica? É o vírus sobreviver por conta própria. E a gente sabe que isso não é possível. Os vírus são parasitas obrigatórios. Eles só conseguem se replicar dentro das células do hospedeiro. Letra C, induzir mutações nas células hospedeiras? Também não, né, pessoal? Os vírus aqui, eles não estão induzindo mutações nas células hospedeiras por meio desses mecanismos. O que a gente tem ali
é a relação da maior variabilidade genética desse vírus com a maior capacidade de mudar os seus antígenos de superfície. Então, com isso, ele consegue escapar e enganar o corpo do hospedeiro, tá? Letra D. Adquirir resistência a diferentes antibióticos. Então, vamos lá, pessoal. Antibiótico trata o quê? Trata bactéria, né? Então, aqui a gente já poderia eliminar essa questão, essa alternativa, porque antibiótico não age contra os vírus, tá bom? A gente tem medicamentos, às vezes, antivirais, mas não antibióticos. Letra E, evitar seu reconhecimento pelo sistema imune? É exatamente isso, né, pessoal? Então, essas mudanças por esses mecanismos são importantes para a persistência e a disseminação do vírus, porque ele vai enganando ali o sistema imune, e enquanto o sistema imune não reage, ele vai se reproduzir na célula do hospedeiro e pode se dispersar. Então, a nossa resposta, letra E.